Olá, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de Geometria Analítica. Vamos retomar a disciplina através de uma breve revisão, tá? Então esse vídeo ele vai ser uma revisão dos conteúdos que a gente viu antes da pandemia. Eu vou desligar o meu vídeo, que fica melhor. E vamos lá. Então é a disciplina FQM 7103 e eu sou a professora Márcia. Então vamos lembrando um pouquinho, né, o que são matrizes. Matrizes a gente define como qualquer arranjo de números, dados, né, caracteres, na qual eu consigo representar dessa maneira aqui, ó. Tá? É uma tabela com uma representação bem específica. Essa matriz, ela é definida pelo seu número de linhas, que é esse primeiro índice aqui, N, e o seu número de colunas, que é o M, tá? Então, esse, né, número de linhas e número de colunas é o que a gente chama de tamanho da nossa matriz. Essa representação aqui é uma representação expandida. A gente pode representar a matriz também numa forma compacta. Na forma compacta, a gente diz que a matriz, né, de tamanho N por M, ela é composta dos elementos A e J. Né? Então, aqui eu não vou escrever explicitamente quem são os elementos da minha matriz A. Como é que a gente pode comparar duas matrizes para saber se essas matrizes são iguais? Então, a primeira coisa que a gente precisa comparar entre duas matrizes é o tamanho dessas matrizes, né? Para que eu possa verificar se elas são iguais, eu preciso saber se elas possuem o mesmo tamanho. Então, elas precisam ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Uma vez que eu satisfiz isso, né, se elas possuírem o mesmo tamanho, agora o que a gente faz é comparar termo a termo, né? Então, o termo A da linha I, coluna J, tem que ser igual ao termo B da linha I, coluna J. Né? Então, o A11 tem que ser numericamente igual ao B11, A12, B12 e assim por diante. Aqui temos alguns tipos de matrizes. A gente vai ver alguns tipos de matrizes antes de começar a fazer algumas operações com matrizes. A primeira matriz que a gente vai ver é o que a gente chama de matriz linha ou vetor linha. Essa matriz linha é uma matriz que possui apenas uma linha. Então, o N é fixo e vale 1. E, como ela possui, né, um número qualquer de colunas, a gente vai representar como sendo M elementos e cada elemento é associado a uma das colunas da nossa matriz linha. Próximo tipo de matriz é o que a gente chama de matriz coluna. A matriz coluna, então, ou vetor coluna também, ela vai ser uma matriz que tem apenas uma coluna. E ela pode ter, então, qualquer número de linhas. Tá? Coluna, o M agora vale 1, e ele pode ter qualquer número de linhas, então cada elemento vai pertencer a uma linha diferente. Próximo tipo de matriz é o que a gente chama de matriz nula. Então, uma matriz nula é aquela na qual todos os elementos que compõem essa matriz são nulos. Ela é muito útil, por exemplo, quando a gente está resolvendo uma equação matricial, né? Então, se eu tenho matriz A mais matriz B igual a 0, esse 0 ele tem que ser uma matriz nula, ele não pode ser um número 0. Próximo tipo de matriz é a matriz diagonal. Aqui a gente começa a entrar, pessoal, num tipo de matriz especial, né, que são as matrizes quadradas. Tá? O que seria uma matriz quadrada? Uma matriz quadrada ela é uma matriz que tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Tá? Então, a matriz diagonal, ela obrigatoriamente ela é uma matriz quadrada,
Por quê? Porque quando a minha matriz é quadrada, eu consigo definir o que é uma diagonal da matriz. Então, a diagonal da matriz vão ser esses elementos aqui, ó, em que os índices I e J são iguais, né? Então, aqui a gente tem o A11, A22, A33, tá? E a matriz diagonal, então, é uma matriz em que, fora esses elementos da diagonal, todos são nulos. Matriz identidade é uma matriz diagonal, só que os elementos da diagonal são unitários, tá? Essa matriz identidade ela é uma matriz que a gente vai usar muito ao longo do curso. Ela é uma matriz diagonal, onde os elementos da diagonal são unitários. Próxima matriz, matriz triangular superior. Ela também precisa ser uma matriz quadrada e os elementos abaixo da minha diagonal são nulos, tá? Todos eles precisam ser nulos. Acima da diagonal eu posso ter elementos nulos, mas não todos. A matriz triangular inferior também é uma matriz quadrada, só que agora os elementos acima da diagonal é que são nulos. Tá? Então, abaixo da diagonal eu também posso ter elementos nulos, mas não pode ser todos, porque senão a gente cai lá no caso da matriz diagonal. Matriz simétrica. A matriz simétrica, ela também precisa ser uma matriz quadrada, aonde todos os elementos da sua diagonal são iguais a zero, e ela precisa satisfazer essa condição aqui, ó. Então, o elemento da linha I, coluna J, tem que ser igual ao elemento da linha J, coluna I. Então, para ilustrar, eu pintei eles da mesma cor, olha só. Então, esse elemento aqui, o menos 5, ele é o elemento A12, linha 1, coluna 2. Ele precisa ser igual ao elemento da linha 2, coluna 1, que é esse cara aqui, ó. O zero, esse zero vermelhinho, ó, o zero vermelho, ele é o elemento 1, 3. Ele precisa ser igual ao elemento 3, 1. O elemento 1, 4 tem que ser igual ao elemento 4, 1. Aí, pulo para a segunda linha. Só que esse elemento aqui já foi verificado, eu não preciso verificar de novo. Então, eu pulo aqui para a direita da minha diagonal. Então, o elemento 2, 3 tem que ser igual ao elemento 3, 2. O elemento 2, 4 tem que ser igual ao elemento 4, 2. E, por fim, o elemento 3, 4 tem que ser igual ao elemento 4, 3. A matriz antissimétrica, ela é parecida no sentido de que ela precisa ser quadrada, precisa que os elementos da sua diagonal sejam nulos, só que agora o elemento da linha I, coluna J, tem que ser igual a menos o elemento da linha J, coluna I. Então, de novo, aqui eu pintei da mesma cor, tá? Olha aqui, ó. Aqui a gente tem o elemento 1, 2, ele tem que ser igual a menos o elemento 2, 1. 1, 3, 3, 1. 1, 4, 4, 1. 2, 3, 3, 2, né? Tem que ser igual ao menos. Percebam que o menos está sendo satisfeito, né? O 2, 4 tem que ser igual a menos 4, 2. E o 3, 4 tem que ser igual a menos o 4, 3. Agora vamos ver algumas operações com matrizes. Vamos começar pela operação de soma. A soma de matrizes, ela só vai estar definida quando as matrizes tiverem o mesmo tamanho. Então, não são quaisquer duas matrizes que a gente pode somar. A primeira coisa que a gente vai verificar é se elas têm o mesmo tamanho, tá? Então, aqui a gente tem a matriz A e a matriz B, ambas 2 linhas, 3 colunas. Quando a gente soma essas duas matrizes, o resultado também é uma matriz.
Essa matriz que eu chamei de matriz C, ela vai ter o mesmo tamanho que as matrizes A e B. E os seus elementos vão ser a soma, né, dos elementos correspondentes. Então, o elemento C11 vai ser a soma do A11 com o B11, C12, A12 com B12 e assim por diante. Tá? Então, a gente soma elementos localizados na mesma linha, mesma coluna, para compor a nossa matriz C. Outra operação que a gente pode fazer é multiplicar a nossa matriz por um escalar, né? Um escalar pertencente aos reais. E o que acontece com a nossa matriz quando a gente multiplica por um escalar? Esse escalar, ele vai entrar em todos os elementos, ele vai multiplicar todos os elementos da minha matriz. Então, se eu faço K vezes a matriz A, eu vou ter uma matriz em que todos os elementos vão estar multiplicados por esse escalar K. E o processo contrário também ele pode ser feito, né? Se eu vejo que eu tenho uma matriz em que todos os elementos possuem um fator comum, eu posso também colocar esse fator comum em evidência, né, em todos os elementos, e escrever ele como sendo um escalar multiplicando a nossa matriz. Em algum exemplo isso vai aparecer, tá? Bom, aqui temos um teorema, vou destacar alguns, né? Se a gente tem matrizes de mesmo tamanho e dois escalares, a ordem na qual a gente soma, né, associa essas matrizes é indiferente. Se eu somar uma matriz A com uma matriz nula, isso vai me dar a própria matriz A. Se eu somar a matriz A com menos a matriz A, isso vai me dar uma matriz nula. A ordem da soma é indiferente. Distributividade, né, de escalar. Então, um escalar que multiplica uma soma vai ser igual à soma do escalar pelas matrizes. Se a gente tiver soma de dois escalares. E aqui se eu tiver o produto de dois escalares. Tá? A gente pode associar esse número de qualquer maneira. Queria lembrar para vocês que a parte teórica, assim, mais formal, ela tá lá nas notas de aula, tá? Então aqui o que eu vou fazer vai ser um resumo das notas de aula, não necessariamente eu vou discutir todos os teoremas e exemplos que tem feito lá nas notas de aula. Bom, próxima operação que a gente vai ver é a multiplicação de matrizes. A multiplicação de matrizes, ela não é difícil, mas ela tem um algo a mais que eu preciso cuidar na hora de ver se eu posso multiplicar duas matrizes. Então, vamos considerar duas matrizes, né? A minha matriz A, ela tem N linhas e P colunas, e a minha matriz B, ela tem P linhas e M colunas. Como é que eu sei que eu posso multiplicar essas duas matrizes? Sempre que a primeira matriz, né, do produto tiver o mesmo número de colunas que o número de linhas da segunda matriz, esse produto ele vai estar definido, né? Então percebam que na multiplicação de matrizes, a ordem que eu realizo essa multiplicação, ela é importante, tá? Porque quase sempre A vezes B é diferente de B vezes A. Então, multiplicação de matrizes é diferente de multiplicação de números. Quando a gente está multiplicando números, a ordem não importa. Mas quando a gente está multiplicando matrizes, a ordem importa, tá? Bom, então se a minha matriz A tem P colunas e a minha matriz B tem P linhas, e eu multiplico essas duas matrizes, o resultado, ela vai ser uma matriz C, que vai ter o mesmo número de linhas da matriz A e o mesmo número de colunas da matriz B. Como é que eu vou saber
como é que eu obtenho, né, os elementos, então, dessa minha matriz C? Então, aqui a gente tem uma regra geral, né? O algoritmo de multiplicação de matrizes, ele consiste em nós fixarmos uma linha da matriz A e varrermos as colunas da matriz B, tá? O produto dessa linha por essa coluna vai me dar, então, o elemento C e J. Esse elemento C e J, ele vai ser a soma do produto dos elementos, tá? Então, aqui, ó, se eu tô na minha linha I, eu tenho o produto do elemento coluna 1 vezes o elemento da coluna J, linha 1, mais o elemento AI2, né? Então, coluna 2, vezes o elemento da linha 2, coluna J, e assim por diante, tá? Através de um exemplo, a gente consegue ver melhor como é que é esse algoritmo. Então, vamos ver o exemplo. Então, aqui a gente quer multiplicar essa matriz A de tamanho 2×3 e a nossa matriz B de tamanho 3×3. Olha só, então é necessário que o número de colunas de A, que é 3, seja igual ao número de linhas de B, certo? Então, aqui esse é um exemplo que a gente percebe que A vezes B está definido, mas B vezes A não está definido. Por que não está definido? Porque o número de colunas de B é maior do que o número de linhas de A, tá? Então, eu não consigo fazer o produto na ordem B vezes A. Ok, então, multiplicando essas duas matrizes, eu vou obter uma matriz C, e o tamanho da matriz C ele é tal que ele vai ter o mesmo número de linhas da matriz A e o mesmo número de colunas da matriz B. Vamos ao algoritmo agora, ó. Então, o primeiro elemento da matriz C, que são esses elementos em azul aqui, ó, ele vai ser a soma de quem? Primeira linha vezes primeira coluna. Então, 2 que multiplica menos 1, 1 que multiplica menos 5, menos 1 que multiplica 0. Esses três termos, né, a soma desses três termos é que vai me dar o elemento C11. Né? Então, menos 2, menos 5, menos 7. O elemento C12, ele vem do produto da primeira linha pela segunda coluna. Tá? Então, é 2 vezes 3, 1 vezes menos 2, menos 1 vezes 2. Somando tudo isso, o elemento é igual a 2. Né? Porque aqui eu vou ter menos 2, mais 6. 6 menos 4, 2. Próximo elemento. Então, o elemento linha 1, coluna 3, vem do produto da linha 1, coluna 3. Então, é 2 vezes 1, mais 1 vezes 1, menos 1 vezes 1. Resultado, C13 igual a 2. Agora, a gente troca de linha. Então, a segunda linha da minha matriz C, ela vai ser resultado do produto da segunda linha da matriz A e varrendo as colunas, tá? Então, segunda linha, primeira coluna, vai me dar o elemento da segunda linha, primeira coluna. Eu vou ter 0 que multiplica menos 1, raiz de 2 que multiplica menos 5 e 0 que multiplica π. Então, o resultado, né, o elemento C21, vai ser menos 5 raiz de 2. Próximo elemento da matriz C, ele vai ser o produto da primeira linha com a segunda coluna. Então, é 0 vezes 3, mais raiz de 2 que multiplica menos 2, mais π que multiplica 2. Resultado dessa soma é 2π menos 2 raiz de 2. Aqui eu escrevi como um fator comum,
porque ocupava menos espaço, ficava melhor de enxergar na matriz. Mas poderia ser 2π menos 2 raiz de 2. E o último elemento, então, pessoal, ó, a segunda linha, terceira coluna, ele vem do produto da segunda linha, terceira coluna. Então, é 0 vezes 1, raiz de 2 vezes 1 mais π. E o resultado, então, vai ser raiz de 2 mais π. Então, olha só, os elementos da nossa matriz C, né, são esses aqui. E o algoritmo de multiplicação é fixa uma linha da primeira matriz da multiplicação e varre as colunas da segunda matriz, certo? Algumas propriedades, né, que se observa do produto de matrizes. Então, se a gente tem 3 matrizes cujo produto entre si estão definidos e um escalar K, as seguintes propriedades são satisfeitas. A primeira propriedade é de associatividade, né? Então, se eu faço A vezes B para depois fazer a multiplicação com C, eu também poderia associar A vezes BC. Segunda propriedade é distributividade à esquerda, né? Então, se o A está multiplicando uma soma à esquerda, eu posso distribuir essa matriz, né, esse produto, da seguinte forma: A vezes B mais A vezes C. Distributividade à direita, mesma coisa, ó. Eu tenho uma soma e à direita essa soma está sendo multiplicada por uma matriz C. Então, eu vou distribuir esse produto à direita. Então, eu vou ter AC mais BC. E a última propriedade é a propriedade aqui que se nós temos um escalar, né, um número vezes um produto de matrizes, esse escalar ele pode se associar tanto com a matriz A como com a matriz B, ou ele pode se associar ao produto, né? O resultado ele vai ser o mesmo, porque a gente já viu que o que o escalar faz é multiplicar todos os elementos da matriz, né? Então, um número multiplicando, ele não vai... Não importa a ordem na qual eu multiplico esse número, tá? Porque a gente vai estar multiplicando número por número e não matrizes. Bom, próxima operação que a gente vai ver é a operação de transposição de matrizes, né? Vamos definir o que é uma matriz transposta, tá? Então, considera aqui que a gente tem uma matriz A de tamanho n por m e eu quero calcular a matriz transposta dessa matriz. Primeira coisa que a gente vai fazer é representar essa matriz transposta aqui, ó. Ele tem um t elevado a t. Esse t aqui em cima da matriz, ó, aqui também tem o t, ele me indica que essa matriz, ela sofreu uma operação de transposição, tá? E o que significa calcular a matriz transposta? Significa que eu vou pegar a matriz original, A, né? Essa matriz aqui à esquerda, e eu vou escrever ela da seguinte maneira, ó. O que antes era linha vai virar coluna. Então, aqui, o que eu tinha na primeira linha? Eu tinha os elementos A11, A12. Quando eu calculo a matriz transposta, eu vou ter esses elementos na primeira coluna da matriz transposta. Tá? Mesma coisa, ó. Quem são os elementos da segunda linha? São os elementos 2, 1, 2, 2. A segunda linha agora vira a segunda coluna. E a mesma coisa acontece com a terceira linha. Então, a linha, né, os elementos 3, 1 e 3, 2, eles agora vão formar a terceira coluna. Tá? Então, o que muda? Ó? Se a matriz original tinha 3 linhas e 2 colunas, a matriz transposta vai ter 2 linhas e 3 colunas. Tá? A matriz transposta, ela vai ser importante daqui a pouquinho para nós, quando a gente usar ela numa técnica para obter o que a gente chama de matriz inversa. Tá? Mas nesse primeiro momento vocês precisam só entender que existe essa operação,
né, de calcular a matriz transposta, e que significa que a gente vai escrever o que antes era linha vira coluna. Ou o que antes era coluna vira linha, também dá, né? Ó, aqui o que era a primeira coluna da matriz A virou a primeira linha da matriz transposta. A segunda coluna da matriz A virou a segunda linha da matriz transposta. Certo? Aqui algumas propriedades, na verdade é um teorema com algumas igualdades, né? Esse teorema, se vocês forem lá nas notas de aula, tem um exemplo resolvido em que eu ilustro essas propriedades aqui, tá? É bem legal de fazer. Ele não é uma prova das propriedades, tá? Mas ele é uma ilustração das propriedades. Eu pego duas matrizes A e B definidas e eu provo, acabei de dizer que não é uma prova, né? Eu ilustro, né, essas propriedades para essas matrizes particulares A e B. Então aqui, ó, quais são as propriedades? Temos duas matrizes A e B e a gente tem um escalar K. Estamos supondo, né, que eu consigo multiplicar essas duas matrizes, tá, pessoal? Então o produto entre as matrizes tem que estar definido. O que a primeira propriedade nos diz? Ó, que se eu somo essas duas matrizes e calculo a transposta, essa operação é igual a primeiro calcular a transposta de cada uma das matrizes e depois somar. Tá? Segunda propriedade me diz que se eu calcular a matriz transposta da matriz transposta, eu vou chegar na minha matriz original. Então, isso aqui é como se fosse pegar um número, elevar ao quadrado e tirar a raiz. Tá? Tu faz tipo uma operação inversa. Aqui, ó, se eu tenho um número multiplicando a minha matriz A e eu aplico, né, eu aplico a propriedade de transposição, a operação de transposição, esse escalar, obviamente, ele não vai ser afetado. Né? Por que ele não vai ser afetado? Porque ele é um número, eu não tenho como fazer transposição de número. Isso aqui é uma operação que afeta somente a matriz. E aqui a última propriedade, ela nos diz o seguinte, ó. Se eu faço o produto entre as matrizes e depois eu calculo a matriz transposta, essa operação aqui, ela é igual ou equivalente a fazer o produto das matrizes transpostas. Tá? Só cuidado que aqui, ó, se eu tenho A vezes B transposta, eu tenho que fazer B transposta vezes A transposta. Então, eu inverto a ordem se eu for abrir esse produto, né, aplicar essa propriedade aqui número 4. Tá? De novo, olhem lá nas notas de aula em que eu faço um exemplo ilustrando essas propriedades. Aqui, ó, voltamos ali no conceito de matriz simétrica e antissimétrica, né? Ali, há uns slides atrás, a gente viu qual era a definição de matriz simétrica e antissimétrica. Na matriz simétrica, a gente precisava que o elemento IJ fosse igual ao elemento JI. E na antissimétrica, a gente precisava que o IJ fosse igual a menos o JI. Acontece, gente, que agora que eu sei calcular a matriz transposta, eu também posso verificar se a matriz é simétrica ou antissimétrica simplesmente calculando a sua matriz transposta. Como? Bom, existe uma propriedade que diz que se a minha matriz for simétrica e eu calculo a sua matriz transposta, ela não muda, né? Então, a transposta da matriz A é a própria matriz A. E tem outra propriedade que me diz que se a minha matriz for uma matriz antissimétrica, quando eu calcular a transposta dessa matriz, ela vai me dar igual a menos a matriz B. Então, aqui eu tenho dois exemplos para ilustrar para vocês. Ó, a nossa matriz A ela foi construída para ser simétrica. Então, quando eu
calculo a matriz transposta, eu percebo que é exatamente a mesma matriz, ó. Linha vira coluna, linha vira coluna, linha vira coluna. A maneira como a simetria da matriz simétrica, né, faz com que quando a gente calcule a sua transposta, ela permaneça inalterada. Agora, exemplo de matriz antissimétrica. Minha matriz B ela foi construída para ser antissimétrica, né? Então aqui, ó, o 1, 2 é menos o 2, 1, 1, 3 é menos o 3, 1 e o elemento 2, 3 é menos o elemento 3, 2, tá? Então ela foi construída para ser antissimétrica. Quando a gente faz a matriz transposta, né, calcula a matriz transposta dessa matriz B, olha só, os elementos que aqui eram negativos passam a ser positivos, estão vendo? Né? Porque eu fiz aqui, ó, o que era linha virou coluna, primeira linha virou primeira coluna, segunda linha, segunda coluna e terceira linha virou a terceira coluna. Então é como se eu tivesse multiplicado a minha matriz por menos 1, certo? E aí aqui entra aquela propriedade que eu falei para vocês, ó. O menos 1 aqui pode ser encarado como um fator comum a todos os elementos. E aí eu escrevo menos 1 na frente de todos os elementos e coloco esse menos 1 em evidência. Tá? Então, a matriz antissimétrica, ela tem essa propriedade de que quando eu calculo sua matriz transposta, ela vai dar menos a matriz original. E por hoje era só. Por hoje, por agora, né? É só. Esse era o vídeo que eu tinha preparado para fazer a revisão da primeira aula. Eu sei que a gente viu um pouco mais, para quem estava indo nas aulas sabe que a gente viu um pouquinho mais. E com aquela outra parte de matriz inversa, eu acho ela muito importante, eu vou fazer uma aula só sobre isso, tá? Eu não vou fazer na forma de revisão. Então, o próximo vídeo é como obter a matriz inversa a partir do método de Gauss-Jordan. Feito? Se tiverem dúvidas, me escrevam. Não se esqueçam de interagir com o vídeo, porque é isso que vai dar a presença de vocês na disciplina, certo? Vocês já devem ter assistido o primeiro vídeo lá, que é a apresentação da disciplina. Então, não se esqueçam de interagir no vídeo. Podem comentar com o nome e a turma de vocês, só para mim saber que vocês passaram por ali. Tá bom, pessoal? Um beijo e até mais.